Senhor Jesus, aqui estamos por conta do propósito de Deus. O Senhor tem visto a nossa reunião antes da fundação do mundo. E todos agora com corações abertos, prontos para recebermos a palavra de Deus, a correção, a advertência, o consolo, o encorajamento, aquilo que temos necessidade, porque muitas são as nossas necessidades, muitas são as nossas dificuldades, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Confiamos nisso, com o perdão de nossos pecados mais uma vez, diante do Senhor, o sangue no propiciatório, que nesta hora nos coloca perfeitos diante do Senhor. Aproveitamos esta oportunidade, nesta oração inicial, onde esses hinos maravilhosos já foram entoados em adoração ao Senhor. Agora pedimos que o Senhor controle os nossos pensamentos, o Senhor possa trazer palavras aos nossos lábios, que sejam de fato as tuas palavras. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Boa noite com Jesus, irmãos. O Senhor é a nossa porção. O Senhor é a força da nossa vida. Amém? Estamos já praticamente ingressando em uma semana de encontro. Semana que vem, daqui uma semana, eu estarei viajando juntamente com o pastor, irmão Jesus, minha família. Nós vamos para Goiânia. Por conta disso, o próximo culto aqui será cancelado. Não haverá culto aqui na próxima terça-feira. Então, só daqui 14 dias, e 2 semanas. E nós cremos já que os irmãos já estão em oração por nossa viagem, assim como pela viagem de cada ministro, de cada irmão que vai neste encontro. Há pastores que já estão viajando, hoje. Pastores que enfrentam o barco no rio, andam de bicicleta, andam a pé e pegam 2, 3 ônibus para chegar em Goiânia. Às vezes é uma semana, é 10 dias viajando para vencer 3.000 quilômetros no meio da mata, no meio do rio Amazonas, não é? O certo é que esses são os que mais recebem, porque quanto maior o nosso sacrifício, maior a bênção. Então, vale a pena, se você tem um rádio em casa, sintonizar a programação, ouvir através da internet, sacrificar essa semana e ouvir os cultos. Quanto maior é o sacrifício, maior é a bênção. Talvez naquele dia que você não vai ouvir, então ali estava a grande bênção de Deus para você. Talvez nós lutamos e oramos e estamos assim enfrentando uma dificuldade tão grande, e naquele dia que íamos receber a libertação, a solução do problema, então aquele dia nós não vamos à igreja. Por isso que é bom perseverar, né? Estar ali e manter a constância sempre. Ninguém aqui deixa de almoçar, ninguém deixa de jantar, né? Jantar até a maioria das pessoas, né? Não sei, parece que é só eu que não janto. Mas almoçar, ninguém deixa de almoçar, né? Então todo dia você está naquela determinada hora comendo arroz e feijão, não é? A não ser que você esteja de jejum, né? E o culto é a mesma coisa, é a constância, é o seu devocional no seu dia, sua leitura, sua oração diária, seu programa de rádio,
Se é o culto, se é dia de culto, então estar na casa de Deus. Isto é o que fortalece a nossa alma. Isto é o que agiganta a nossa fé. Quando o inimigo vem com suas propostas, nós já temos a solução. Deus já está em nós, não é? Nós já temos aqui. Mas pensando nisso, que Deus é a nossa porção, e é mesmo, que coisa gloriosa. O irmão Branham viu homens como Oral Roberts, grande evangelista americano, Tommy Osborne, outro grande evangelista americano, e ambos ministérios que saíram do ministério do irmão Branham. E ele esteve em Oklahoma, na igreja do irmão Tommy Osborne, esteve na igreja do irmão Oral Roberts, e ele pôde ver um grande ministério ali, pilastras de mármore, prédios que não tinham nem mesmo janela, tamanho a engenharia, a modernidade naqueles prédios, e muitas pessoas ali. E o irmão Branham chegou a pensar: eu apenas com meu escritorinho, uma máquina de escrever. Ele pensou: eu devo ter errado em alguma coisa, eu devo ser um renegado, porque esses irmãos saíram, ministério desses irmãos saíram do meu próprio ministério, despertaram para as campanhas de cura através do ministério do irmão Branham. E ele estava ali pensando essas coisas, quando então ele sentiu um toque no seu ombro, e bateu, e disse assim para ele: mas eu sou a sua porção. Aleluia. Ei, mas isso é melhor que qualquer grandiosa coisa do ano. Deus ser a nossa porção. Amém? Nesta noite, Deus vai nos trazer a porção da palavra. Ele é a nossa porção. Se você precisa de cura, Ele é a sua porção. Se você precisa de uma libertação, Deus sabe que você precisa, Ele é a sua porção. Amém? Somente creia. Nós vamos nos colocar de pé em reverência à leitura da Bíblia, em Jó, capítulo 19, verso 23 em diante. Versículo 23 do livro mais antigo da Bíblia, o livro do nosso irmão Jó, que expressou um atributo tão precioso: paciência. Amém. Verso 23 do capítulo 19. Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive. Amém. E que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne, verei a Deus. Amém. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. E por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior. Senhor Jesus, o nosso interior também se consome. Amém, Senhor. Lendo a tua santa palavra, aonde este profeta do Velho Testamento pôde ver algo tão precioso, tão glorioso, que é a ressurreição, e ver também
que aquele corpo não apodreceria na sepultura, mas que na própria carne ele veria a Deus. Amado Pai, que a convicção de Jó possa vir habitar nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-nos. Que coisa gloriosa foi Jó ter esta certeza e afirmar com a alma: eu sei que o meu Redentor vive. A exemplo dele, outros irmãos no Velho Testamento puderam presenciar coisas tão gloriosas, presenciaram até mesmo a presença de Deus, como Abraão presenciou, vendo aqueles 3 homens vindo à distância, ele naquele deserto árido, estéril, ele correu diante daqueles homens e se inclinou e disse: meu Senhor. Abraão nunca falaria isso se ele não tivesse a convicção: eu sei que é o meu Senhor. Então ele teve o prazer de comer com Deus, e Deus teve o prazer de comer com Abraão. Quando nós olhamos o livro de Daniel e nós encontramos o grande testemunho dele, dizendo assim: ó rei, não fique apavorado, porque depois que eu fui jogado na cova dos leões, o anjo do Senhor veio e fechou a boca dos leões. Ele viu o anjo de Deus. Deus dispensou um anjo para proteger Daniel. Amém, aleluia. Agora, nós almejamos, nós glorificamos a Deus e amamos essas passagens. Amém, aleluia. E anelamos ter as mesmas experiências. Que glorioso foi para ele ver o anjo de Deus. Mas nós, por uma fração de segundo, nós às vezes esquecemos que para Daniel ver o anjo de Deus, para estar em comunhão com o anjo de Deus ali, naquela noite maravilhosa, ele teve que ser jogado dentro da cova dos leões. Amém, é verdade. No lugar onde ninguém queria. Ninguém gostaria de estar ali compartilhando espaço com leões famintos. Era um tempo de aflição, era um tempo de prova, e Deus poderia ter livrado Daniel daquilo, mas ele precisava passar por aquele tempo, por aquela prova, por aquela aflição, para então ter o gozo de ver face a face o anjo de Deus. Amém. E muitas vezes nós somos surpreendidos tentando fugir das provas, fugir das tribulações, fugir da cova dos leões, sendo que é ali que Deus marcou o encontro conosco. É ali que nós vamos encontrar com o anjo de Deus. É no tempo de aflição em que nós temos as orações mais sinceras. É lógico que o último estágio de Jó
é muito mais glorioso do que o primeiro estágio de Jó. No seu primeiro estágio ele tinha os seus bens, seus filhos, mas no último estágio ele tinha tudo em abastança, mas com uma diferença: ele tinha também uma certeza no seu coração, e ele podia dizer: eu sei, eu mesmo tenho visto, eu mesmo tenho testemunhado que o meu Redentor vive. Amém. Agora, se a pele de Jó não ficasse às feridas, se os seus amigos não o abandonassem, se a sua igreja não voltasse as costas para ele, talvez ele não houvesse gozado da experiência de ver com seus próprios olhos que o seu Redentor vive. Por isso que nós passamos por determinados problemas, fases da nossa vida, que nós não compreendemos, mas ali está o propósito de Deus. E um verdadeiro cristão revelado reconhece na alma: tudo contribui para o bem. Olha os filhos hebreus, aqueles 3 jovens, com uma fé que deve ser um exemplo para nós, se mantendo fiéis a Deus, e ainda assim caminhando para a fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais. Sendo que em uma só vez aquecida já era suficiente de fulminar, de aniquilar aqueles jovens. Então o rei mandou que aquecesse 7 vezes mais. E Deus não os livrou daquilo. Não. Porque quando eles chegaram dentro da fornalha, eles puderam ter a experiência que lhes deu fé, firmeza, para saber que Deus estava com eles. O Filho de Deus. Mas olha, não jogamos 3 lá dentro? Sim, mas eu estou vendo 4 lá dentro. E um é semelhante ao Filho de Deus. Que experiência gloriosa estar caminhando com o Filho de Deus. Mas não querem ser jogados na fornalha, não querem ter um vale, não querem passar pelo val de Jaboque como Jacó passou. Querem ser chamados Israel, que quer dizer príncipe com Deus, mas não querem ser marcados pelo anjo, lutar com o anjo e perseverar e dizer: eu não te deixarei até que tu me abençoes. Passando a vigília, passando por problemas, por dificuldades, mas tem uma coisa: depois que Jacó passou por aquilo, ele teve uma fé inabalável. Ele sabia que Deus estava com ele. E por que não dizer: Deus estava nele? Porque eu sei que o meu Redentor vive. E todas essas experiências desses homens, Daniel, os jovens hebreus, Abraão, o próprio Noé, que teve o privilégio de ouvir dos lábios de Deus que o pacto estava formado, que Deus jamais usaria daquela mesma forma para aniquilar a humanidade. Coisas tão tremendas, coisas gloriosas que esses irmãos viram. Mas ninguém viu algo mais glorioso
do que o nosso irmão Jó. No parágrafo 52 da mensagem Eu Sei, o irmão Branham diz que todos aqueles homens, depois de ver anjos, depois de ver Deus, depois de estar com o Filho de Deus na fornalha, todas essas coisas gloriosas, eles nunca viram o que Jó pôde ver, porque Jó viu algo que lhe deu esperança, que lhe deu fé, de algo que vai além da sepultura. Ainda que os vermes consumam a minha carne, destruam a minha pele, ainda em minha carne eu verei a Deus. Porque eu sei, eu tive essa experiência, não é algo que outros me disseram, eu mesmo sei que o meu Redentor vive. Eles nunca viram algo para lhes dar esperança além da sepultura, mas Jó viu, e ele pôde ver a ressurreição. Sabe o que Jó viu? Nós estamos aproximando, daqui a 2 semanas, o tempo da Páscoa. E saber que o diabo tem inventado coelhinhos e ovos de chocolate, tudo isso mais, para tirar o foco da Páscoa. A Páscoa aponta para a morte, para o sofrimento de Cristo, para a coroa de espinhos, para os cuspes na cara, para o peso da cruz, para os cravos romanos, para o rastro de sangue. É para isso que a Páscoa aponta. Para um corpo rijo sendo descido da cruz, morto. Para mulheres batendo no peito, dizendo: que fez ele? Para um sábado de silêncio, de tristeza, de angústia. Mas a Páscoa também aponta para algo que ninguém pode falar a respeito, a não ser o verdadeiro cristão. Porque na manhã do primeiro dia da semana, a pedra não pôde reter ao Senhor Jesus Cristo. E na manhã da Páscoa, ele ressurgiu triunfante, para nunca mais provar da morte. Aquele que crê em mim, aquele que ouve as minhas palavras, ainda que esteja morto, viverá. E Jó provou de ver isso. Ele teve uma prévia da Páscoa. Veja, Jó viu a Páscoa, Jó viu a ressurreição. Ele viu a coisa que consola cada coração. Então, quando ele viu aquilo, Jó, um profeta, ele não resistiu e ele exclamou: que essas minhas palavras sejam impressas em um livro, esculpidas com a caneta de ferro na rocha. Aleluia. Quer dizer que essas palavras permaneçam para sempre. Os céus e a terra passarão, mas essas palavras jamais passarão. Aleluia. E não são as palavras de Jó, é a palavra de Deus. Amém. Através de Jó. Amém. Que elas sejam esculpidas com uma caneta de ferro na rocha, porque tudo havia se voltado contra Jó. Jó estava ultrapassando
transpassando o seu vale, a parte mais baixa da sua vida, a parte mais difícil. Mas é nessa parte, é nesses períodos da vida que nós temos as experiências mais gloriosas. Amém. É verdade. É nesses períodos de aflição, de tempestades, de provas, que nós temos a grande experiência com Deus. Amém. O irmão me disse essa semana, ele disse assim: irmão, este é o tempo que mais nós temos passado dificuldades financeiras, mas é nesse tempo em que eu estou tendo o maior companheirismo com Deus. Amém. Porque nós oramos mais, nós tudo pedimos a Deus, nós assumimos a dependência acerca de Deus, mas quando nós temos recursos, não se ora mais agradecendo o alimento, é sempre reclamando. Só tem isso? Não tem uma carne hoje? Saber que o tempo que nós éramos criança, um pacote de miúdo de frango era uma mistura muito boa. É verdade. E hoje nós andamos reclamando, porque no tempo da abastança é que nós distanciamos de Deus. Verdade. Então, as provas, as tempestades, os problemas, para cumprir o propósito de Deus, vêm para nos aproximar com Ele. Amém. Porque Deus permite, parágrafo 43, que os problemas apareçam. Porque Deus permitiu que acontecesse isso com Jó. Ora, então o irmão Branco diz: Deus arreia o problema e coloca freio na sua boca e faz com que você o obedeça. Aleluia. Então aqueles problemas nos trazem a um companheirismo mais íntimo com Deus. Amém. Amém? Amém. Que glorioso ver e saber que o meu Redentor vive. Amém. Mas Jó passou pelo tempo de dificuldade, pelo tempo de provas vindas de Deus, mas é ali que ele teve companheirismo suficiente para ver a ressurreição. Amém. Tudo havia se voltado contra ele, nem mesmo seus servos falavam com ele. A sua esposa era um estranho. Jó disse: o meu hálito, o meu bafo ficou estranho para minha própria esposa. Ali estava ele assentado em um monte de cinzas, aquela grande prova. A igreja virou suas costas para ele por 7 dias e não havia ninguém ali para consolar Jó. Ninguém. Mas veja, quando ele estava no monte de cinzas, sem ninguém ao seu lado, então ele teve a gloriosa visão da Páscoa e ele clamou: eu sei que o meu Redentor vive. Amém. E nos últimos dias ele se levantará na terra. Eu sei, oxalá que essas minhas palavras fossem escritas com a pena de ferro em uma rocha, que minhas palavras nunca mais desbotassem, porque eu sei, eu tenho esta convicção que o meu Redentor vive. Aleluia. Ele teve esta convicção, ele teve esta certeza, e você pode sair daqui nesta noite com esta certeza que o meu Redentor vive. Amém.
E se um dia chegar o tempo em que nós formos postos em uma sepultura, você pode ter a certeza, se você tem crido nessa mensagem, nessa palavra, que ainda em sua carne você verá a Deus. Amém. Amém. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, não outros, o contemplarão. Amém. Amém? Amém. Você sabe, Jó, o que você sabe, o que você viu? Eu sei que o meu Redentor vive. Amém. Você observou ali? Não era apenas alguém vivendo, mas ele viu o seu Redentor vivo. Aleluia. E ele era o Redentor para Jó. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Amém. Eu estou tão feliz por eu ser parte da Páscoa também. Amém. E você é parte da Páscoa. E cada crente nascido de novo, cheio do Espírito, é parte da Páscoa também. Amém. Porque nós somos parte da ressurreição. Amém. Aqueles que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos para encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia. Glória a Deus. Somos parte disso nesta manhã, eu digo nesta noite, porque em nós habita aquela mesma vida da ressurreição e somos participantes da Páscoa. Amém. Eu sei que o meu Redentor vive. O que você sabe? Eu sei que eu não estou supondo isso. Não é algo que eu acho. Não é uma superstição. Não é uma suposição. É uma convicção. Amém. Uma suposição é quando você está andando com a criança e ela tropeça, cai e bate a boca no chão, e você pega ela pelo braço e diz: levanta, não doeu. Não doeu porque não foi em você, está doendo nela. Isso você está supondo que não doeu. Mas o que Jó teve não foi uma suposição, ele teve uma convicção. Eu sei que o meu Redentor vive. Amém. E essa condição em que eu estou não altera a minha fé. Amém. Eu sei que ainda se eu for para a sepultura, eu irei amando Ele, e eu irei ressuscitar também. Oh, veja o que era Ele. Se Ele viveu, Ele era um Redentor para Jó. E o irmão Branco diz: minha gente, meu Redentor vive. O irmão Branco diz: eu nunca mais tive medo de um cemitério. Quando a convicção da mensagem da Páscoa entrou no meu coração, ele tem a convicção agora que o meu Redentor vive. Amém. E o que mais você sabe, Jó? O que você viu naquela visão? E eu vi que nos últimos dias Ele se levantará na terra, e mesmo que os vermes da carne destruam o meu corpo, ainda em minha carne eu verei a Deus, o qual eu mesmo verei. Eu sei que o meu Redentor vive, e Ele se colocará de pé no último dia sobre a terra. Embora meus rins sejam consumidos dentro de mim, embora os vermes da carne destruam este corpo, mesmo assim, em minha carne, eu verei a Deus. Amém. Amém? Amém. Ali estava uma visão maior. Todos os outros tiveram visões gloriosas. No entanto, passaram por dificuldades, provas. Jó passou por provas e também teve uma visão gloriosa. E o irmão Brana diz: ali estava a maior visão. Daniel viu um anjo. Os filhos hebreus viram o Filho de Deus. Noé viu o arco-íris. Abraão viu Deus face a face. Mas Jó
O que ele viu? Ele viu a ressurreição. Ele olhou para frente. Todos os patriarcas e grandes santos da Bíblia esperaram por aquele dia com segurança, através de sua visão, através da revelação deles, que ali chegaria a hora da ressurreição. Agora nós vemos grandes obras acontecendo, vemos grandes poderes de Deus, vemos grandes coisas que Ele pôde fazer. Você não pode olhar para o sol e não saber que é o poder de Deus que faz esse mundo girar em torno do sol. Ora, se nós tivéssemos um pouco de senso, se o ser humano tivesse um pouco de senso, todos creriam na existência de Deus. Porque o que faz uma grande bola de fogo queimar incessantemente e aquecer nosso planeta? O que faz a água potável caminhar para o alto da serra, das colinas, e de lá dar os olhos de água? E o que faz essa terra parar no espaço e girar em torno de si mesma? Se ela estivesse parada, ela queimaria de um lado e congelaria do outro. Aleluia. Se tivesse um pouco de senso, eles encontrariam nas suas próprias mentes que há a existência de um Deus. Você não poderia ver uma estação da primavera chegar sem saber que há um Deus. Você pode ver uma cura de olhos cegos, você pode ver ouvidos surdos serem curados, e sabe que é Deus. Mas que seria se tudo estivesse ali, e então após a nossa morte chegasse, Deus curasse os seus olhos cegos, os seus ouvidos surdos, o seu problema de pulmão, como curou do irmão Severino, e você tem o seu testemunho, que Deus te curou, fisicamente falando. Mas o que seria então, se Ele nos curasse, se Ele nos desse uma libertação total, e ainda no fim da nossa jornada, nós encontrássemos com a morte, e aquilo fosse o fim? Mas Jó começou a observar isso. Ele, naquele momento difícil, naquele vale que estava passando, ele começou a observar a vida botânica. Então ele via que as folhas chegavam em determinado tempo, elas amarelavam. Aquelas folhas despendiam, caíam na terra. Só que na próxima estação, aquela folhinha que caiu, ela brotava de novo, e ela estava na plenitude da vida novamente naquela mesma árvore. E ele olhou para o homem e viu que depois de determinado tempo a morte chega, e os seus entes queridos rodeiam ali o corpo, e ele não ri, ele não chora, ele não considera quem está vendo, quem não está vendo. Acabou. Foi o seu tempo, foi a sua vida. Então tudo passou. Então comeremos, beberemos, casaremos, porque amanhã morreremos. Mas a certeza, a convicção que Jó teve foi observando justamente isso. Se uma folha, se uma vida botânica que é muito mais inferior à vida do homem, ela apontava sim para a vida, a morte, a sepultura, mas apontava para uma ressurreição, que era a nova vida, então a vida do homem também tinha seu tempo de vida, a morte, a sepultura, mas haveria também uma ressurreição.
E nesse estímulo, nessa inspiração, Deus o visitou com a visão da Páscoa. Que Jesus Cristo, o próprio autor da vida, enquanto estava vivendo, foi tomado dentre os homens, ferido pelos sacerdotes, foi crucificado e morreu entregando o Espírito ao Pai. Foi para uma sepultura, mas ele não ficou ali. Ele ressurgiu triunfante para nunca mais morrer, apontando para isso também, que há uma vida, morte e sepultura, mas há uma ressurreição. E Jó pôde exclamar: eu sei que o meu Redentor vive, e da mesma forma que ele vive, eu também viverei. Mas antes de Jó ver isso, teve que passar por um vale. Veja, após a nossa morte, então nós desaparecêssemos, mas a ressurreição, a Páscoa, aquilo foi o que selou tudo que Deus já prometeu. Todos os profetas, tudo que Deus já houvera prometido, pôde ter a sua conclusão na ressurreição. E eles têm que ter uma crucificação antes de você poder ter uma ressurreição. Antes da igreja alguma vez ser capaz de ver o poder de ressurreição de Deus, antes mesmo de eu poder ver um novo ministério acontecendo, antes mesmo de você poder entrar em um novo companheirismo com Deus, tem que haver uma autocrucificação. Tem que haver um vale para mim e para ti. Temos que atravessar o Jordão. E o Jordão quer dizer fazer morrer a si mesmo. Os seus pensamentos e os meus pensamentos. Os meus desejos. As minhas concupiscências. A soberba da vida. A soberba dos olhos. O engodo da vista. A vaidade tem que morrer, tem que ser crucificado, para o novo ser ressurgir triunfante. Antes que você e eu possamos ter um companheirismo com Deus, como teve Jó, temos que morrer para nós mesmos. Temos que ser marcados como Jacó foi marcado no Vale de Jaboque. Para então Deus manifestar o seu sinal em nós. Para que então dali possa vir uma ressurreição. Nós temos que morrer para os nossos próprios pensamentos, morrer para as nossas próprias maneiras, morrer para tudo que está ao nosso redor, passando por provas, passando por tribulações, para que possamos ver uma nova ressurreição. Amém. Para que possamos ver uma nova vida. Amém. Antes um pecador e agora um cristão. Amém. Oh, tem que haver uma morte, sepultura, um Jordão, fazer morrer a si mesmo. Amém. Uma autocrucificação. Esta religião em que nós servimos, que nós caminhamos nela, que é a Bíblia Sagrada, é a religião da crucificação. Amém. Crucificar os seus próprios desejos, crucificar a sua própria vaidade, crucificar a inclinação da carne, para então ter um companheirismo real com Deus. Amém. É a religião do sacrifício, da autocrucificação. Antes que Abraão pudesse ver Elohim, teve que haver 25 anos de teste. Antes que os filhos hebreus pudessem ver o Filho de Deus,
tiveram que passar numa fornalha ardente. Amém. Antes que Daniel pudesse ver um anjo, ele teve que entrar na cova dos leões. Amém. E você quer ter um companheirismo com Deus? Amém. Deus te levará às suas próprias provas. Amém. Um tempo em que todos rirão de você. Um tempo em que todos zombarão de você. Um tempo em que muitos não te entenderão. Mas você vai ter que agir então como Noé agiu. Entrar na arca você. Amém. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. E então Deus selará a porta e o julgamento descerá. Amém. Antes que Jó alguma vez pudesse ver a ressurreição, ele teve que perder tudo o que possuía. Mas depois ele teve uma visão. E ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Amém. Jó, através de uma visão, pôde se colocar tão firmemente sobre a promessa. E quanto mais nós deveríamos nos firmar, depois de Cristo já ter ressuscitado. Jó, no Velho Testamento, pôde se firmar nisso, vendo à frente a ressurreição. E a igreja agora, olhando há 2000 anos atrás, que o nosso Redentor já veio, já morreu, já foi sepultado e já ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Aleluia, triunfante. Veja, ele foi a primícia daqueles que dormem. Ele foi o primeiro desta nova raça. Aleluia. Daqueles que viverão eternamente. Amém. Porque da mesma forma em que eu estou, vocês também estarão. Veja, depois de Cristo ter ressuscitado dos mortos e se tornado as primícias daqueles que dormem, e ter enviado de volta o Espírito Santo como um selo da promessa sobre nós, para que nós também pudéssemos ter a mesma convicção que Jó teve. Eu sei que o meu Redentor vive. O Espírito Santo nesta hora te dá a convicção que o meu Redentor vive. Vamos nos colocar de pé. Porque eu vivo, vós também vivereis. Vendo a sua grande presença no nosso meio, operando, fazendo os mesmos sinais e maravilhas que ele fez na terra, nos dando a esperança, e nós alcançamos a ressurreição, e então permanecemos em um monte de cinzas. Vamos sair desse monte de cinzas hoje, desta noite. Vamos sair mudados. Você tem que querer isto e aceitar isto. O irmão Jesus vai fazer a oração de encerramento. Sair do monte de cinzas e ter esta gloriosa visão que o meu Redentor vive. Amém. Amém, Jesus. Vamos sair daqui com a nova visão. Vamos sair daqui sob um novo poder. Vamos sair daqui com a nova determinação de que Deus, de que nós vimos a Deus no seu próprio poder. Olha, o poder dele está aqui. Se você está doente agora, você receba a sua cura, porque ele está presente. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei ali. Eu estarei ali, o meu poder de ressurreição estará ali. E nós vemos a ressurreição se aproximando. Estamos na hora da morte. Estamos assentados às portas da morte. Você está assim nesta hora? A enfermidade faz frente, a morte faz frente, a dificuldade faz frente.
Este é o tempo de você colocar Satanás para longe, para fora. Somente creia. Fechemos os nossos olhos e vamos orar a oração da fé. Apresenta a irmã Márcia Regina Pereira, o irmão Clodoaldo Cabra, a irmã Preta também. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar como Jesus. Senhor nosso Deus, glória a Deus, aleluia. Nós temos é que agradecer a Ti, ó Deus, pelo Senhor ter ouvido a nossa oração, ó Deus, e nos abençoado desta forma, Senhor. Senhor, através dessas palavras, abriu um caminho, Senhor. Verdade, Jesus. Para nós tocar no manto do Senhor. Glória ao Senhor, Jesus. Oh, meu Deus, eu te agradeço tanto por isso, Senhor. Verdade, Jesus. E agora, Senhor Deus, nós cremos no poder do Senhor, na presença do Espírito Santo, ó Deus, e pela fé na Tua palavra que nós terminamos de ouvir, ó Pai. Eu creio que Ele disse o nosso irmão, receba a sua cura, a sua palavra se diz, ó Deus, para aquele fé que recebe. Oh Deus vivo, cura nossas enfermidades nesta hora. Nossos irmãos apresentados aqui, Senhor, nosso precioso irmão Belmiro, numa situação difícil. Oh Deus, apresentamos diante do Senhor a irmã Preta, a irmã Clodoaldo, a irmã Márcia e outros irmãos, ó Deus, que não citamos seus nomes agora, mas o Senhor conhece toda a necessidade dos filhos do Senhor nesta terra, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe cada dia mais o irmão Afrânio, ó Deus, e ajude para cada um de nós ouvir essas palavras atentos, Senhor, e receber no nosso coração, ó Deus. Glórias ao Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Aleluia. Água viva sai do manancial. 135. Água viva sai do manancial, que é Cristo Redentor. Ele traz do céu vida eterna e converte o pecador. Desta água quem quiser beber, só Cristo deve recorrer. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Água viva, fonte de amor, só Jesus nos pode dar. Ele tem perdão para o pecador que deseja se salvar. Dessa água
ouvimos não é brincadeira. É verdade. Tome isso como entre a vida e a morte. Amém. Nunca pense, isso não é assim não. Toda esta mensagem é o assim diz o Senhor. Despeça do seu irmão, da sua irmã, diga: Deus te abençoe, que leve a sua bênção, e na terça próxima não haverá culto aqui, já avisamos o irmão novamente.